E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo. Eleição, predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Calma aí. Vamos desmistificar tudo isso. Essa é uma doutrina paulina que está, nós encontramos, na verdade, em diversos lugares da Bíblia. Eu não posso criar uma doutrina com versículos isolados ou simplesmente com uma passagem bíblica. As doutrinas que existem na Bíblia, elas são criadas por uma narrativa. Nós não vivemos a narrativa veterotestamentária, nós vivemos a narrativa a, a partir da cruz, que nós chamamos de Novo Testamento. Ela se completa no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento está falando sobre Jesus, então ele está falando sobre Cristo. E nós entendemos que Cristo, na cruz, através do ato salvífico, ele cumpriu todas as leis e os profetas. Mas eu quero falar hoje sobre eleição, sobre predestinação. E será que uma vez salvo, a gente é salvo para sempre? A gente tem que desmistificar esse tipo de coisa, porque isso causa temor em alguns, causa orgulho em outros, e tem essa discussão, mas o que a Bíblia diz? Você já parou para pensar? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O Evangelho, ele está aqui para nos emancipar, para fazer você amadurecer, para você tomar as suas decisões, porque hoje você não depende do guru espiritual da sua igreja, você depende diretamente de Deus. Se isso não fica muito claro para você, você acaba abandonando a Bíblia, coloca ela de lado, como diversos evangélicos no Brasil fazem, coloca de lado, e o evangelho que se vive é o evangelho escutado, é só o que se escuta de cima dos púlpitos. E isso tem doutrinado muitas pessoas. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto aqui. Efésios, capítulo 1, e versículo 3 a 6, nós vamos ler. Antes disso, eu reafirmo, nós não criamos doutrinas, quando eu digo nós, a teologia não cria doutrina através de um versículo ou de uma passagem. É uma narrativa bíblica. É uma narrativa que uma completa a outra e a gente consegue determinar se ela é uma doutrina ou não. Então, a eleição de Deus vai falar diversas passagens, Jesus também reafirma isso, e eu quero passar algumas com vocês, mas num aspecto agora mais para desmistificar esse assunto do que trazer um estudo propriamente sobre o assunto, que posteriormente eu quero fazer. Ah, mas é uma doutrina calvinista. Não, só um pouquinho. Essa é uma doutrina bíblica, ela é paulina, ela é de Jesus, ela é do Novo Testamento. O que João Calvino fez foi dar uma sistematização nisso, mas eu não vou falar sobre a sistematização de Calvino. Eu vou falar sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E aí você tira a sua conclusão. Você pode dizer tudo. Eu não compreendo, Douglas, eu não consegui chegar no entendimento ainda, mas eu vou estudar. Mas eu não posso dizer que essa doutrina não está na Bíblia. Ela está na Bíblia. Ela é uma narrativa bíblica e muitos preferem não passar por isso. E você vai entender por quê. Vamos lá. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, e diz: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus nos escolheu em Cristo. Olha que louco. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou. Ui, tem gente que tem medo dessa palavra. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele nos predestinou para quê? Para sermos adotados como filho. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Está escrito. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por que Deus elegeu o seu povo? Por que Deus predestinou? E para quem? Nós já vamos entrar a fundo nisso. Para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Em Jesus, né? Gente, se você parar e ler esses versículos aqui, esses 3 versículos, com calma, estudando, você já tem, aqui já está as respostas. Primeiro ele fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja,
ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Que loucura é essa? Se Apocalipse 13 vai dizer que o cordeiro foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, Jesus já foi crucificado antes da fundação do mundo, é isso que a Bíblia diz. E aqui está dizendo que Deus escolheu os santos, nós, os escolhidos, antes da fundação do mundo. E nos predestinou, é o que está dizendo aqui, para sermos filhos adotados conforme a vontade dele. Ponto. Por que Deus nos predestinou? Por que Deus nos elegeu? A única resposta que nós encontramos na Bíblia é porque Deus é soberano. E ele disse aqui no versículo 6, no final, ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça. Ponto. Não existe outra justificativa, porque Deus não precisa se justificar para um povo que entendeu que foi afetado pelo pecado inicial e que o pecado inicial nos afastou de tal forma de Deus que, se Deus deixasse para a nossa vontade, para a vontade do ser humano, 0% se aproximaria de Deus. 0%. Ninguém consegue dizer para Deus que quer ele ou que precisa dele, senão por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade, à justiça, ao caminho. Ele mostra o que é o pecado e o que é a justiça de Deus. Ele nos mostra. E é por causa do Espírito Santo que nós conseguimos nos arrepender dos nossos pecados. Os santos, que aqui está dizendo irrepreensíveis, não são pessoas que vão parar de pecar ou que deixaram de pecar. São pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, entenderam o propósito de Deus, arrependeram-se dos seus pecados e do pecado inicial e vão seguir uma vida irrepreensível de gratidão agora. Essa doutrina da eleição, ela tem dois poderes. Ela tem poder de gerar uma certa negação, as pessoas ficam negacionistas a isso, por entender que Deus seria injusto por salvar alguns, né, e não salvar outros. Se a Bíblia diz que Deus não faz distinção de pessoas, mas não é isso. Se Deus não tivesse salvado nenhum ser humano na face da terra, a justiça de Deus estaria feita em Cristo. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Todos nós mereceríamos incondicionalmente o inferno porque nós pecamos. Se nós chegássemos, por exemplo, hoje no inferno e Deus não nos salvasse, nós deveríamos olhar para o céu e dizer, Deus, o Senhor fez justiça, porque eu estou aqui por causa dos meus pecados, por causa da minha culpa, da minha culpabilidade. Isso seria o ato de justiça de Deus. Mas aprove Deus salvar os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Mateus 22 vai dizer que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os chamados? Na verdade, o chamamento é para todos. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamamento do Espírito. Aqueles que dão vazão, aqueles que se arrependem por intermédio do Espírito Santo. E essas pessoas, elas se voltam para Deus. Elas se voltam para Deus não porque elas querem, mas porque o Espírito Santo as convence. Isso é muito libertador, por quê, irmãos? Porque essa doutrina joga o ser humano no pó da terra. Essa doutrina foi uma virada de chave na minha vida. E isso me trouxe uma paz tremenda dentro da minha casa, dentro do meu lar, do meu casamento. Porque eu entendi por intermédio dessa doutrina, da soberania, da graça de Deus, da eleição divina, que eu não tenho contribuição nenhuma. Aquela famosa passagem de Efésios 2:8, que vai dizer que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim por causa de Deus, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Essa passagem, ela explicitamente nos coloca diante de um Deus que está chamando o seu povo escolhido, e não é mais o povo judeu, não só o povo judeu, não é mais, mas em Cristo somos um só povo. Eu vou dar um pano de fundo aqui da carta aos Efésios para vocês entenderem qual é o contexto que o apóstolo Paulo estava falando. Aqui o apóstolo Paulo, no ano em torno de 60, aqui depois de Cristo, ele estava sendo acusado lá em Jerusalém pelos seus próprios irmãos, vamos dizer assim, judeus, por estar pregando um outro rei, por estar causando distinção ali entre eles,
por estar causando tumulto, né? Paulo seria um tumultuador depois que Paulo se converteu ao cristianismo. E eles estavam querendo pegar Paulo, dizendo: Paulo, você está falando que tem um outro rei. Então eles começaram a levantar acusações contra Paulo. E Paulo, sabendo que ia cair nas garras do povo lá mesmo na cidade de Jerusalém, ele recorre, ele pede para ser julgado por Roma, ele recorre a César. E ali nós sabemos que Paulo, essa foi a primeira prisão em Roma, ele ficou 2 anos preso lá em Roma, e aí ele escreveu o livro de Efésios, ele escreveu o livro de Filipenses, Colossenses, e esses livros são os livros que a gente chama de os livros da prisão de Paulo. Paulo não foi morto nessa prisão, ele foi solto e posteriormente, 2 anos depois ali, ele voltou para Roma e ele foi decapitado. Mas nesse período de 2 anos que ele escreveu, ele vai fazer menção no capítulo 3 aqui de Efésios, depois: por causa disso, vocês não se escandalizem das minhas prisões, porque isso é motivo de glória, porque eu estou preso por causa do evangelho de Cristo. E aí Paulo escreve e começa essa revelação sobre os escolhidos. E Paulo estava falando: não é mais só o povo judeu. O povo judeu naquela época, eles queriam o monopólio de Deus. Eles falam: não, nós somos o povo, e de maneira nenhuma o povo gentil vai ser salvo da mesma forma. Eles não conhecem lei, eles nunca viveram, eles não têm o pai Abraão que nós temos. E aí Paulo diz para ele: não é bem assim. Agora em Cristo nós somos um povo só. Capítulo 2 de Efésios também ele vai falar isso. Nós somos um povo só, e todos nós agora nos congregamos através de Cristo. E aí Paulo faz menção aqui para os Efésios, porque existia muito judeu e muito gentil na cidade de Éfeso. Vocês conhecem a cidade de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade muito rica, muito abastada. E nessa cidade também tinha a deusa Diana, então era um povo muito idólatra, um povo que buscava muito experiencialismo, muito visual também. E aí Paulo começa a falar sobre um outro reino, um rei espiritual, um Deus espírito, que está na eternidade. Aí Paulo começa a falar para eles: vocês já foram abençoados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ele estava fazendo a menção aqui, estava dizendo: o nosso Deus, o Deus que nós servimos aqui, o Pai de Jesus Cristo, ele é espírito e ele está na eternidade. Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Pensa como isso é confuso para nós mesmos hoje entender isso. Nós que temos o Espírito Santo, como é confuso entender que Deus é atemporal. Nós estamos no tempo e Deus está na eternidade. Não é que Deus manipula as coisas, não é que Deus já viu todas as coisas. Eu não estou entrando na presciência de Deus, eu estou falando da eleição. Filipenses capítulo 1 e versículo 6, que no mesmo período que Paulo escreve a carta de Éfeso, ele escreve também a carta de Filipenses, e nesse versículo ele vai dizer: aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para continuar até o dia de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para nós: do início ao fim, é Deus. Foi Deus que elegeu o seu povo, não foi eu que escolhi ou eu que aceitei Jesus, não. Deus, ele me chamou e por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo me convenceu, e nesse convencimento eu fui salvo pelo arrependimento da cruz. E agora a perseverança que vai falar lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, vai dizer: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor ao Senhor. Esse desenvolver a salvação também é Deus na nossa vida. E quando aqui o apóstolo Paulo fala sobre sermos santos e irrepreensíveis, não é um povo que nunca mais vai pecar. Porque a religião, principalmente a religião evangélica, que é, entre aspas, a detentora de Deus, ela criou que nós vamos viver uma vida de dicotomia. Nós vamos entrar numa bolha e nunca mais vamos fazer pecados, e os mundanos, os ímpios, eles estão vivendo em pecado e nós estamos superior a eles. Não, nós vivemos no mesmo mundo e a nossa natureza continua declinada ao pecado ainda. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é para causar medo no povo, é para que nós entendamos que Deus do início ao fim, é Deus do início ao fim. Se eu confiar no meu braço, eu vou cair.
Quando Deus declara ali, achei um homem segundo o meu coração, o rei Davi. Davi, um homem que, segundo o coração de Deus, como assim, se ele tem um monte de pecado? Ele pegou a mulher do seu general, depois mandou matar o general, mandou botar o general na linha de frente para ser morto, para ficar com a mulher dele. E tudo isso Deus disse que achei um homem segundo o meu coração. É claro, enquanto nós estivermos aqui, se vocês não entenderem isso, vocês vão viver uma vida muito, muito frustrada. Porque vamos achar que não vamos pecar, mas nós pecamos todos os dias. E aí, quando Deus fala isso para Davi, isso me vem na mente o que nós somos hoje. Nós vamos continuar pecando, e não é que Deus já sabia, é que nós estamos em um estado pecaminoso. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nós cometemos ou é aquilo que nós somos? Nós estamos num estado pecaminoso. Isso vai refletir. É claro que eu não vou usar disso, dessa graça maravilhosa de Deus, para uma graça barata e dizer assim, uma vez salvo, sempre salvo, então agora eu vou chutar o balde, eu vou fazer, eu vou trair, eu vou mentir, eu vou viver a vida dissoluta. Isso só vai demonstrar que você não é um eleito, que você não foi salvo. Porque o verdadeiro salvo, ele, ele tem acesso, Deus teve acesso ao coração, essa pessoa foi convencida, jamais essa pessoa vai abandonar o chamado de Deus, porque é impossível. Calvino disse que isso era, a graça de Deus, ela é irresistível. Quem pode resistir à graça de Deus? E quando eu entendi isso, irmãos, e quando você entender essa doutrina que não é calvinista, é uma doutrina bíblica, você vai entender que você vai para o pó da terra, que você não merece nada e que você não é diferente de ninguém, que você continua sendo um pecador, mas agora remido e escolhido por Deus. E isso não te faz melhor do que os outros e não nos traz orgulho. Não nos deixa um povo orgulhoso, mas nos deixa um povo totalmente grato. E através dessa gratidão que nós entendemos aqui, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aquele povo que vai continuar a pregação do evangelho porque nós não sabemos quem é salvo. Nós não sabemos quem são os escolhidos. Então falar que a doutrina da eleição, ela é uma doutrina que nos deixa numa zona de conforto, é mentira, porque essa doutrina, ela diz que eu estava indo diretamente para o inferno e Deus, ele mudou o curso disso, ele me escolheu antes da fundação do mundo. Lá no Antigo Testamento vai dizer que antes que essa massa uniforme que é o filho sendo gerado no ventre da mãe, Deus já conhecia o nosso nome. Porque Deus está na eternidade. Eu não falei ainda sobre a predestinação, estou falando sobre a eleição. Então, quando Deus elege o seu povo ali, e esse povo entende isso, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, e aí ele disse aqui no versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito para estabelecer em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Tudo, nossa vida não é uma dicotomia, não são separados entre o santo e o profano. Na igreja eu sou santo e fora da igreja eu sou pecador. Nós somos uma pessoa só. E a doutrina da eleição, ela é tão odiada pelas pessoas porque ela tem esse efeito de quebrar os corações, de tirar a meritocracia e de fazer você evoluir como pessoa de tal forma que você se sente emancipado. Você não precisa mais de um guru espiritual. Você vai enxergar a sua comunidade de fé hoje como uma comunidade de muitos amigos, onde todos se complementam. Nós não temos mais um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. A igreja, o pastor, o bispo, sei lá quem é o seu líder, ele não é mediador. Deus não vai falar primeiramente com ele para depois falar com você. A aliança que Deus tem com o homem é em Cristo Jesus. E a eleição não foi nossa, a eleição é em Cristo Jesus. E aqui ele disse, por esta razão, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme a sua vontade. O que é predestinação? Predestinação não é aquilo que você está imaginando que Deus fica te manipulando, ou porque como ele já enxergou todas as coisas, e ele enxerga realmente todas as coisas, ele vai manipular a nossa vida. Não, nós não estamos falando de presciência de Deus. Presciência de Deus é como se fosse, já está escrito o que vai acontecer daqui meia hora. Não é isso.
A predestinação que a Bíblia está falando aqui, olha o que a Bíblia está falando, não sou eu. A Bíblia está falando assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Predestinou para quê? Para sermos dele. Ponto final. Ele não falou que vai nos manipular, ele não falou que nos predestinou para que o Douglas fique morando em Porto Alegre a sua vida inteira e não possa mudar. Não é isso. Nós temos livre ação, o nosso livre-arbítrio, entre aspas, a nossa livre ação. Nós podemos pegar um avião e ir daqui para os Estados Unidos, daqui para Nova York, daqui para qualquer outro lugar do mundo, lá para a África, e Deus vai estar conosco e está tudo certo, não tem problema nenhum. O que a Bíblia está falando aqui, o que Paulo está falando para eles é que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ponto. Deus adotou os seus chamados, os seus escolhidos, para ser filhos dele. Para quê? A Bíblia mesmo está dando as suas próprias respostas. Por meio de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para ser filhos em Cristo. Para quê? Por que Deus fez isso? A resposta está aqui. Por meio, pelo bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça. Ponto. O homem que entende essa doutrina, ele não questiona Deus. Assusta, de uma certa forma, isso assusta porque você vai dizer, então Deus predestinou alguns para ir para o inferno e outros para o céu. Não. Veja bem, todo o ser humano nascido após Adão, que foi o primeiro, então são todos estavam destituídos da glória de Deus devido ao pecado. Todos. Então, essa predestinação já estava predestinado, nós todos íamos para o inferno. E essa é a justiça de Deus. Porque o povo se rebelou e virou as costas para o seu Criador. Essa é a verdade. Nós nascemos num estado pecaminoso. E aí Deus ele vem com Jesus Cristo e elege alguns para ser salvo. Isso assusta porque parece que Deus está predestinando alguém para ir para o inferno. Não, Deus só mudou o curso de alguns. É claro, é nítido isso. Deus só modificou o curso de alguns. Então, Douglas, vamos parar de pregar o evangelho porque Deus já sabe quem vai ser salvo. Não, isso é infantilidade cristã. Isso é a creche evangélica. Outra creche evangélica é achar assim, então, se uma vez salvo, sempre salvo, eu vou viver a minha vida absolutamente. Você não é salvo por pensar assim. Porque o verdadeiro salvo, ele persevera. A perseverança dos santos, ela vem por intermédio de Cristo. Filipenses 1:6. Do início ao fim é Deus. Ele é fiel para conduzir a gente até o dia de Cristo. Ele vai nos livrar, ele vai colocar em nós a vontade de servir a ele. E mesmo que nós pequemos, nós vamos continuar sendo filhos. Por quê? Porque nós fomos perdoados e não vivemos na prática do pecado. Uma das evidências da salvação é a pessoa abandonar a prática do pecado, aquele cotidiano, aquele pecado sem a consciência, sem ter a consciência do que é certo e do que é errado. O evangelho traz essa consciência, ele emancipa pessoas, ele faz com que pessoas morram e nasçam novamente em Cristo Jesus. Então, justificar uma graça tão grandiosa por uma graça barata, que muitas vezes prega, essa hipergraça que a gente vê por aí, essa graça diz que não, pode viver a sua vida do jeito que está, porque Deus já te salvou. Não é bem assim. Porque o verdadeiro salvo, ele vai ser perseverante no espírito, ele vai lutar contra a sua natureza pecaminosa. Mas o grande problema foi que a religião, principalmente a religião evangélica, ela falou para nós que nós deveríamos ser santos, mas de uma conotação totalmente fora do sistema do evangelho. O santo que está falando aqui é separado. Não é ser melhor do que o mundo, não é julgar o mundo, mas nós somos separados do pecado hoje. O pecado já não domina sobre nós. O pecado não domina, por isso que Jesus falou, Jesus estava dando alguns lapsos ali, enquanto ele estava vivo aqui com os discípulos, ele dizia, o que sai da boca do homem é o que contamina o homem, não o que entra. Não é o exterior que contamina a gente, é o que está dentro. Se Deus modificou aqui dentro, aí Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo é lícito, mas não vou me deixar dominar por todas elas. É isso que Paulo está dizendo, é a liberdade de filhos que se emanciparam, que sabem
da eleição divina, mesmo que você não creia ainda, que você não compreenda a eleição e a predestinação de Deus, que não é uma doutrina calvinista, é bíblica, mesmo que você não compreenda, não diga que ela não é bíblica, porque ela está aqui no Novo Testamento e ela é uma narrativa, ela não é um versículo isolado, ela é uma narrativa. E essa narrativa vem por intermédio de um entendimento de que Deus não é humano, ele é atemporal. Então, essa predestinação não é uma forma de manipulação e não é Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não, não é esse viés. Ele predestinou alguns para ser filho. Ponto. E isso não nos faz melhor do que os outros. E o fato de você falar que, então não precisa pregar porque as pessoas já vão ser salvas. Não, isso é infantilidade, porque nós temos que continuar pregando o evangelho, porque nós não sabemos quem são os escolhidos e cada vez mais nós temos que pregar o evangelho para que essas pessoas possam chegar ao conhecimento do evangelho. Quando Paulo foi determinado por Jesus para começar esse ministério aos gentios, Jesus disse para ele: vai para tal cidade, porque lá eu ainda tenho muito povo para ser salvo, muito povo para se chegar. É Jesus que salva, mas ele vai usar a nossa vida por misericórdia. Ele usa a nossa vida para que a gente pregue o evangelho a toda criatura. E quando as pessoas entendem o evangelho, isso para um pastor ou para um pai de família é muito confortante. Por quê? Porque não depende do Douglas, não depende de mim. Eu vou somente me esmerar agora, cada vez mais e mais, em conhecer o evangelho, para levar o evangelho para as pessoas e dar a possibilidade delas se emanciparem. Porque quem vai começar a obra é o Espírito Santo, e do início ao fim é Deus. Não depende do pastor ficar indo em cima, não depende. Isso traz uma liberdade, uma paz tremenda, porque as ovelhas, as pessoas são de Jesus, e é Jesus que salva do início ao fim. Então, a minha contribuição é ser amigo das pessoas, pregar o evangelho para as pessoas e fazer com que cada vez mais elas tenham a oportunidade de se emancipar. É isso que eu queria desmistificar, na verdade, em relação a isso. Por isso que causa muita controvérsia e muita negacionismo dessa doutrina. Porque acham que predestinação é que Deus já tem escrito todos os meus dias, tudo certinho, não tem o que eu faça que vai. Não é isso. Nós temos livre ação aqui na Terra. Mas ele nos predestinou para sermos filhos, só. Ele nos predestinou, ele nos tirou do caminho do inferno e nos colocou por uma predestinação ao caminho dele. E a partir de agora, ele vai nos fazer perseverar nas doutrinas cristãs. Isso é libertador, isso é uma virada de chave. Quando você entende que você, com as suas práticas religiosas, não manipula Deus, você não consegue curvar Deus à sua vontade, você se sujeita à vontade soberana de Deus. Você entende que você foi um eleito por intermédio de Deus e misericórdia de Deus em Cristo Jesus e não tem mérito nenhum. Deus não usou nenhum tipo de meritocracia, dizer eu salvei o A e o B eu não vou salvar. Não é isso. Todos estavam predestinados. Deus escolheu alguns para ser salvo. Isso é uma doutrina bíblica, irmãos. Se você vai dizer assim para mim, mas eu não acredito nisso, não vai influenciar nada na sua vida. Para mim influenciou por quê? Porque para mim isso se torna muito mais leve. A religião ensina que você tem poder, que você vai fazer e você vai realizar coisas. Não. A Bíblia diz que nós somos servos, e servos inúteis, por mais que façamos, somos servos inúteis. Porque esse é o lugar que a doutrina da eleição e da predestinação coloca ao ser humano. Você não é nada, absolutamente nada. Você não tem poder, nem muito menos vontade de se chegar a Deus. Isso vem de Deus. E quem é que te convence do pecado? É o Espírito Santo. Quem te conduz na vida cristã é o Espírito Santo. E quem vai te salvar é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é a Trindade. Eles vão nos levar ao céu. Eles vão nos levar até Ele. Então, do início ao fim, Filipenses capítulo 1 e versículo 6, e eu encerro aqui. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Deus não inicia algo para deixar incompleto no meio. Ele não chama pessoas para que depois de 4, 5, ou 10 ou 20 anos, ele abandone essas pessoas às suas próprias vontades, para essa pessoa simplesmente abandonar os caminhos de Deus. Uma vez salvo,
é sim salvo para sempre, porque o verdadeiro salvo, ele não abandona mais o Senhor Jesus. Espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike ali. E se você puder, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.